Uma breve explicação da catedral. Subtítulo: Uma oligarquia converge inerentemente para ideias que justificam o uso do poder. Por Curtis e Arvin, 21. De janeiro de 2021. Notei que muitos estão usando esse conceito, que cunhei muito tempo atrás, e sempre tive sentimentos ambivalentes sobre ele. Usei a letra C em caixa alta, mas vejo muitos usando em caixa baixa, e acho que fica melhor assim. A catedral é apenas uma forma curta de dizer jornalismo mais academia. Em outras palavras, as instituições intelectuais ao centro da sociedade moderna, tal como a Igreja era a instituição intelectual ao centro da sociedade medieval. Mas esta alcunha tem um ponto. A Igreja Católica era uma instituição, a catedral são várias instituições. Ainda assim, este termo é singular. Esta transformação de muitos para um, literalmente, e pluribus unum, é o âmago do mistério no coração do mundo moderno. O mistério da catedral. O mistério da catedral consiste em todas as instituições intelectuais legítimas e prestigiadas do mundo moderno, mesmo sem qualquer conexão organizacional central, se comportarem de forma coordenada, como se fossem uma única organização. Notavelmente, essa pseudoestrutura é sinóptica, possui uma clara doutrina ou perspectiva, sempre concorda consigo mesma. Ainda mais enigmática, essa doutrina não é estática, ela evolui. Esta doutrina vai em direção a uma evolução predizível, e toda a estrutura move-se junto. Por exemplo, em 2021, Harvard, Yale, o Times e o Post estavam na mesma página. Se existisse qualquer diferença doutrinária entre duas destas prestigiosas instituições americanas, ela é tão inefável que apenas um homem de Yale poderia discerni-la. Embora talvez seja revelador que Grey Mirror não seja ensinado em Harvard. Em 1951, Harvard, Yale, o Times e o Post estavam na mesma página, mas Yale, em 1951, não estava tão sintonizada quanto em 2021. Se fosse possível teletransportar uma Yale para os tempos da outra, elas se veriam como um antro de criminosos intelectuais. Então, não são todos, ao menos nem todos os legais, que estão na mesma página. É mais algo do tipo: todos estão lendo o mesmo livro, na mesma velocidade. Não é de se estranhar que todos os caipiras estejam vendo conspirações em sua sopa de letrinhas. Se você vir um grupo de andorinhas voando aos céus, o que você vai achar? Que são pombos. Pombos remotamente controlados, iluminados por lasers. Às vezes até Ockham fica perplexo. Ademais, esse mistério é crítico para a natureza, destino e epistemologia de nossa sociedade, pois acreditamos que a natureza destas confiáveis e prestigiadas instituições é um princípio inviolável para nossa segurança intelectual. Jamais poderíamos conceder tal nível de infalibilidade axiomática em uma única organização, como a Igreja Católica. Isso seria colocar todos nossos cérebros em um só lugar. Nenhum crânio cometeria esse erro. Sabemos que indivíduos, mesmo os muito inteligentes, podem ter percepções e análises erradas da realidade. Vemos até mesmo grupos cometendo estes erros, o pensamento grupal. Mas somos certos de que nem todos podem estar errados ao mesmo tempo. Errar é humano, mas eliminar o erro é demonstrar suficiente poder estatístico. Mas a estatística somente funciona se os fatores forem independentes. Se uma força misteriosa está os coordenando, então não se está mensurando a realidade, mas sim essa força. De fato, nossos elementos são nominalmente independentes. Não podemos notar uma óbvia conexão organizacional entre eles, apesar de serem altamente correlacionados. E eles retêm esta correlação através de longos períodos de tempo. Podemos estimar esse progresso correlacionado na hard science e engenharia. Estes campos são sufocados por duas forças inexoráveis, a realidade física e a ignorância humana. Este último relaxa sua pressão apenas por milímetros dolorosamente conquistados. Mas a situação física e humana nas artes e humanidades, na filosofia, ética, literatura, religião e política, teve poucas mudanças no último milênio. Não vemos evidências de uma força extrínseca e unidirecional coordenando estes campos. Ainda assim, parecem ser os campos que mais avançam. Quem somos? Para onde estamos indo? Se pudermos entender as forças que estão nos guiando,
Podemos predizer onde vamos. Infelizmente, a resposta pode ser esta: ao inferno. Darwin e o discurso. Harvard não é uma caixa preta. Sabemos como essas organizações funcionam. As instituições da catedral não são relevantes como estruturas hierárquicas de comando. Não são um exército de ideias como a igreja. O dom da química não mostra aos professores de química o que Deus pensa sobre os metafluorcarbonos. Ao invés disso, a catedral opera como um discurso, não um exército de ideias, mas um mercado de ideias. As instituições são logos, marcas de prestígio. Ideias neste mercado evoluem, reproduzem-se ao serem lecionadas, sofrem mutações ao serem pensadas, e são selecionadas pelo quê? Se desejamos saber como o sistema darwiniano irá evoluir, temos de olhar para as pressões seletivas em seus organismos. O que nossa catedral seleciona? Primeiro, devemos olhar para a parte mais chamativa da construção, a matemática. Na matemática, o mercado de ideias é fortificado. Erros não são tolerados. A prioridade é rigidamente respeitada. Mesmo a importância e qualidade dos resultados matemáticos são geralmente acordadas. Na verdade, mesmo na Alemanha nazista e na União Soviética, a matemática pura floresceu. Na matemática, a única vantagem seletiva tolerada é a da boa matemática. Boa matemática derrota matemática ruim. A matemática é perfeita para a catedral e para a União Soviética. Na verdade, é difícil imaginar qualquer forma de governo tão disfuncional e distópica ao ponto de, dado o talento bruto do autista, ser incapaz de progredir na matemática. A hard science supostamente funcionam como a matemática. Em certos lugares, certos campos, certas formas, assim funcionam. Em alguns campos, é completamente quebrada, dependendo do que se considera hard science. Mas no campo da ciência, sentimos que há outras forças, que o progresso seletivo de uma ideia não é meramente guiado pela qualidade desta ideia, que enquanto algum senso de qualidade se mantém intacto, este acaba por parecer um legado erosível. E ao oriente da ciência, bem, de gustibus non disputandum. Obviamente, no debate entre Yale de 1951 e o Yale de 2021, os resultados podem variar. Sinto que, em geral, enquanto ambas marcam alguns pontos, a primeira não é tão severa. Pelo menos assim me parece. Suponhamos que seja assim, e que Yale tenha decaído. Yale é formada por pessoas e ideias. É um tanto implausível que os testes psicométricos mostrem grande diferença de inteligência entre os professores e estudantes de 1951 e 2021, sendo favoráveis aos primeiros. O que sugere que qualquer problema com as ideias ruins nas humanas, floresceram em Yale e em todos os lugares. É como algas em um lago antes limpo. Mas o que aconteceu? Deve-se relatar o padrão de vantagem seletiva no mercado de ideias da ecologia. Talvez um porco de fazenda tenha defecado no lago. Merda de porco é um nutriente que altera o padrão de vantagem seletiva no lago, tornando mais fácil existirem algas e mais difícil aparecer um arco-íris. Uma parábola. No continente de Mu, haviam duas nações, Mundana e Mutopia. Como Burundi e Ruanda, possuíam populações similares e governos muito diferentes. Mundana era uma monarquia absolutista tradicional, com uma religião de Estado, como a Rússia imperial. Mutopia era uma democracia liberal progressista, como muitos de nossos países. Em Mundana, você era preso por parecer gay. Em Mutopia, você era incentivado a tentar ser gay pelo menos uma vez. Mundana criou a assim chamada cortina de titânio entre si e essa outra nação degenerada, prevenindo toda forma de contato social e intelectual. Mas em Mundana, também há intelectuais liberais. Algumas pessoas, pelo que parece, nascem assim. Estes livres pensadores são, é claro, caçados pela polícia secreta do czar e devem se refugiar em mensagens criptografadas na internet para poderem viver, respirar, pensar, falar bobagens e marcar encontros gays. Enquanto Mutopia é claro, governada por intelectuais liberais. Para ser preciso, Mutopia é governada por uma administração permanente que implementa políticas desenhadas por professores liberais, nas mais prestigiadas instituições, supervisionadas por jornalistas liberais de outras instituições de prestígio.
São trabalhos difíceis de conseguir e ótimos de se ter. E ninguém supervisiona estes professores e jornalistas. Ninguém vigia os vigilantes. Que ótimo! Agora, quais intelectuais liberais devem ter as melhores ideias vis-à-vis? Lembre-se que os intelectuais de Mundana não podem saber o que os de Mutopia falam, e vice-versa. São dois mercados de ideias totalmente opostos. Sua resposta intuitiva é que o conteúdo dos dissidentes de Mundana será melhor, mais pródigo, do que o dos professores de Mutopia. Vejamos por que você está certo. A vantagem seletiva das ideias dominantes. O esgoto que está poluindo o lago chama-se autoridade. Os dissidentes têm melhores ideias do que os professores, porque os professores possuem autoridade, e os dissidentes não. Professores e jornalistas possuem autoridade, pois a decisão final é deles, e não há poder acima deles. Somente professores podem formular políticas, isto é, construir a estratégia de governo. Somente os jornalistas podem auditar o governo, isto é, administrar as táticas governamentais. Estratégia mais tática igual a controle. Os dissidentes não possuem autoridade, pois nem o czar, nem a igreja se importam com o que eles pensam. Estes poderes se importam com o que eles pensam, e seu único desejo é que parem de pensar. Ademais, sabem onde fazer essa incisão. Dissidentes não possuem boas razões para pensar, aliás, então não importa o que pensam. Então, de forma furtiva, à luz de velas, entre os dissidentes de Mundana, as ideias que vencem são justamente as melhores ideias. Os intelectuais que vencem são somente os melhores. Em Mundana, a única vantagem seletiva que uma ideia pode ter é a de ser verdadeira e ou bela. A vida dos dissidentes de Mundana é terrível, mas os diamantes mais difíceis de se encontrar são os mais puros. Enquanto isso, nos salões e redações de Mutopia, há somente o mercado das ideias dominantes. Uma ideia dominante é uma ideia validada pelo poder. Tais ideias são prestigiadas no mercado de Mutopia. Não há espaço para ideias recessivas. Uma ideia recessiva é uma ideia que invalida o poder e seu uso. Tal ideia luta contra a regulação seletiva no mercado de Mutopia. Nenhum destes efeitos evolucionários distorcidos acontece entre os dissidentes de Mundana. Considere o problema da mudança climática. Há duas respostas a este problema: ação ou inação. Ação requer poder, bastante poder, pois é necessário redirecionar muito dinheiro, 10 elevado a 14 dólares da economia ativa. Não é qualquer coisa. A ideia do alarmismo climático corresponde à ação. A ideia do negacionismo climático corresponde à inação. Sem saber qual lado é o certo, podemos observar o alarmismo como a ideia dominante, enquanto o negacionismo é a ideia recessiva. Não é difícil ver por que, nos salões e redações, as ideias dominantes tendem a predominar sobre as ideias recessivas. Uma ideia dominante é uma ideia que tende a beneficiar você e seus amigos. Uma ideia dominante será especialmente popular entre seus amigos e antigos estudantes no serviço público, pois dá a eles mais trabalho e poder. E uma ideia recessiva, é claro, é oposta a essas coisas. Um cientista climático que nutre ideias recessivas de negacionismo climático está dizendo a seus colegas e ao mundo: ciência climática não é importante. Será surpresa, no sentido bayesiano, que o consenso dos cientistas climáticos seja de que a ciência climática importa. Nenhuma destas análises nos diz se a ideia dominante ou a recessiva é boa. O que nos mostra é o que a Catedral de Mutopia não nos diz, pois seu mercado de ideias sempre escolherá a ideia dominante. Quando removemos a pseudo-informação que obviamente evoluiu dessa escolha, não somos deixados com o oposto dessa pseudo-informação, mas sim com a falta de informação. Seja qual for o sinal que a realidade está nos enviando, não podemos vê-lo. Tudo o que sabemos é que nossas instituições não podem ouvir, pensar, aprender, saber, entender ou ensinar qualquer ideia recessiva, isto é, as ideias que podem prejudicar ou deslegitimar o poder. Essa lavagem cerebral à mente pública é curiosamente repetida por toda a Mundana, pois o czar não é menos intolerante às ideias sediciosas, heréticas e subversivas. Por que o czar deixaria algum editor de jornal gay e ateísta falar de Deus, da igreja e da família real? O quê?
Mundana, de alguma forma, está com poucas prisões. Os fabricantes de chicotes estão em greve. Por Deus, o próprio czar irá bater neles. O czar, cuja mente pública é um cânone, não um discurso, tem quase os mesmos resultados da catedral, através de métodos opostos. O czar pune qualquer derivação do pensamento canônico. A catedral premia o conformismo ao pensamento dominante. É claro, chicote e cenoura são grandes incentivos que combinam bem juntos, mas ambos são poder. É fácil pensar que incentivo e punição são coisas diferentes, mas não são. São diferentes formas de chegar ao mesmo resultado, isto é, a dominação humana. A catedral não pode ser consertada. A catedral não pode ser consertada por dois motivos. Primeiro, simplesmente não pode ser. Olhe bem para ela. Segundo, esse não é o problema. Volte ao lago e ao esgoto e à merda. Como você conserta esse lago? Não é removendo as algas. Obviamente você precisa parar com o fluxo de esgoto e dar um jeito nos porcos com sua imundície. Então, você pode esperar que o lago se purifique naturalmente, ou pode sugar toda a água podre, limpando o fluxo da água. Eu recomendo a primeira opção. Nesse caso, os porcos são o governo em que o poder se dispersa, que inerentemente deseja passar a responsabilidade para atores externos, independentemente de se basear em pesquisas universitárias, ou em decisões políticas, ou em decisões influenciadas por reportagens, ou em lançamentos seletivos de informações à mídia. Toda a fé desse governo se baseia na autoridade da catedral. Catedral esta que, estando fora do governo, é tão democrática quanto Genghis Khan. Porque o governo, ou mais precisamente, o serviço público, dispersa poder, porque é uma burocracia, e a burocracia dispersa poder. É como perguntar por que um motor queima óleo, ou ao menos, por que transforma diesel em vapor. Na burocracia, decisões em todos os níveis não são tomadas por indivíduos, são tomadas por processos. Todo trabalho segue um processo. Gerentes na burocracia não são chefes, são encarregados excepcionais. A principal regra do sucesso para o burocrata é tomar crédito pelo que funciona. Todos no processo terão crédito, e fugir da culpa no que não funciona. Felizmente, a decisão através de processos espalha e multiplica o desejo por sucesso, enquanto dilui a vergonha da falha. Mas se consegue exportar a prestação de contas e a responsabilidade para fora do próprio governo, o burocrata sente como se estivesse despejando esse lixo tóxico no oceano profundo, ou em um lago nas montanhas azuis. Que criador de porcos quer uma lagoa cheia de esterco na sua fazenda? Até os porcos odeiam aquele cheiro, e é por isso que a burocracia de Mutopia vaza poder, assim como qualquer outra burocracia, talvez exceto se for nova, e é por isso que não se pode consertar. Uma organização que foca em responsabilidade ao topo, sem vazamentos, é uma organização estruturada como um exército ou corporação. Nesta forma de organização, usada por tudo que não é um governo, o gerente é, de fato, o chefe. A autoridade e responsabilidade final é dele. Esta forma de governo, a forma que não dilui o poder, tem um nome, chama-se monarquia. A forma de governo de Mutopia também tem um nome, chama-se burocracia, que é um tipo de oligarquia. Deep State, se assim preferir. Então, a diferença entre nosso governo e um governo que é à prova de poder é tão banal quanto possível. Não é como a diferença entre uma cabra e uma gazela. É mais como a diferença entre uma gazela e um cantarelo. Não há nenhum procedimento capaz de tornar uma dessas coisas o espelho da outra. O futuro de Mu. Então, a bola 8 mágica de Mutopia está quebrada e não pode ser reparada. Seu governo está tomando decisões que não são aleatórias, mas ativamente perversas e autodestrutivas, porque é assim que a catedral funciona, pois é estruturalmente baseada em ideias dominantes, muitas das quais são ruins. Sem dúvidas, Mutopia é um grande problema, mas, novamente, Mundana também é problemática. Seu governo, que é totalmente incontrolável, também está tomando decisões perversas e destrutivas, porque o czar está ficando senil. Sua sífilis está começando a atacar. Felizmente, logo depois do paralelo ser traçado, as coisas começaram a mudar em Mu. Em ambos os países, os camponeses se revoltaram, e diferente de, quase,
toda a rebelião camponesa, as coisas terminaram bem. O que aconteceu em Mundana? O que aconteceu em Mundana? Os camponeses se revoltaram. Com a racionalidade coletiva que vemos, ao menos às vezes, entre os camponeses, eles categorizaram os seguintes fatos. Primeiro, o governo é uma merda. O czar está maluco, incompetente e sádico. Seu filho, Czarevich, é um drogado, um pedófilo e um conhecido hemofílico. Segundo, há uma elite responsável que pode formar um novo governo. Este novo governo é uma monarquia constitucional em que o monarca é uma piada, um bobo da corte com uma coroa. O poder real pertence aos intelectuais sobreviventes das perseguições czaristas. Desta forma, estes camponeses racionais usam o poder da democracia, que é irresistível, mas instável, para destituir a velha monarquia e instalar uma nova oligarquia. Esse é o uso correto da democracia, uma força política que nunca é o fim, mas apenas o meio. O poder real do novo regime é formado pelo novo serviço público, encabeçado, é claro, por dissidentes do velho regime. Toda evidência de perseguição pela polícia secreta czarista é uma marca de honra que justifica as mais variadas distinções, privilégios e oportunidades de emprego. Guardem os registros de ataques sofridos, dissidentes. Um dia eles podem servir como medalhas. Esse novo sistema de governo funciona extremamente bem, pois a nova classe dominante é extremamente bem selecionada. Ela consiste em pessoas que já sacrificaram tudo para preservar tanto sua sanidade quanto sua dignidade. Tais tipos são os melhores estadistas, e as ideias da dissidência de Mundana, como sabemos, evoluíram da verdade. Então, esta nova e livre Mundana é governada por intelectuais liberais. As coisas estão melhorando em Mundana, e continuarão assim, por um tempo. O que aconteceu em Mutopia? Eis o que aconteceu em Mutopia. Os camponeses se revoltaram, com a racionalidade coletiva que vemos, ao menos às vezes, entre os camponeses. Eles categorizaram os seguintes fatos. Primeiro, o governo é uma merda. Tanto a catedral quanto o serviço público são insanamente obcecados com raça, pois a guerra racial é uma ideia dominante. O crime aumentou consideravelmente, pois tolerar o crime é uma ideia dominante. E, quando o serviço público tinha que resolver um problema real, imprevisto e significativo, respondia da forma mais débil possível. E havia um exército também, que não conseguia vencer guerra alguma, mesmo a mais irrelevante. Ademais, a visão de mundo da catedral diverge da realidade. Mutopia tinha cada vez mais problemas em forçar sua visão de mundo através de cenouras. Eventualmente, voltaram-se a outro tipo de controle e começaram a desenvolver técnicas próprias de punição intelectual através de chicotes e varas. Havia censores, informantes e todo o aparato. Segundo, havia uma elite responsável que podia formar um novo governo. No assim chamado setor privado, a arte da monarquia havia se aperfeiçoado. Alguns destes monarcas se reuniram em conglomerados tão grandes quanto o governo de Mutopia, com um capital humano altamente qualificado e com capacidade de execução quase perfeita. Execução com perfeição implacável, para lhe trazer brinquedos, comodidades, luxos, jogos e entretenimento, pornografia e drogas, e tudo o que o dinheiro da economia de serviços pudesse comprar. Mas nada que fosse realmente importante, é claro. LOL. Desta forma, estes camponeses racionais usam o poder da democracia, que é irresistível, mas instável, para destituir a velha monarquia e instalar uma nova oligarquia. Esse é o uso correto da democracia, uma força política que nunca é o fim, mas apenas o meio. O novo monarca, um homem reconhecido por todos como líder visionário do setor privado, de Mutopia, mestre de duas grandes companhias, encabeçou o novo regime, um estado startup, com veteranos das guerras tecnológicas de Mutopia. Esses marginais hardcore da costa oeste não sabiam absolutamente nada sobre governo, embora às vezes contratassem algum veterano endurecido da linha de frente do serviço civil, como contratado, apenas para obter assistência na transição. Nenhum nó górdio jamais deteve esses punks cheios de atitude. Quanto à velha oligarquia, a catedral e o serviço público, bem, eles foram simplesmente liquidados, espancados, fuzilados,
jogados na lama, asfixiados com gás, incinerados. Não. O que estou dizendo? Essa era uma linha do tempo totalmente diferente. Bad Dream. Desculpe, isso seria uma grande confusão. Por favor, não faça isso. Os burocratas de Mutopia eram alguns dos melhores do país, é claro. Alguns foram reintegrados em novas e importantes posições. O resto recebeu pensões generosas e ajuda para encontrar novos e úteis empregos que pudessem sustentar seus reais talentos. Se fossem professores de matemática ou ciência, bem, então acabariam nos mesmos empregos. Obviamente, ao servir ao velho regime, nenhum deles fez nada errado. Pessoas normais seriam nazistas na Alemanha nazista e stalinistas na URSS. É hora de parar de culpar os cidadãos ou mesmo os burocratas pelos crimes de seus regimes. Trata-se de mais uma das más ideias do século XX que precisa ser esquecida. Em alguns meses, até mesmo anos, Mutopia se tornou um limpo e próspero paraíso, onde todos não somente têm todos os tipos de brinquedos e conveniências que desejam, mas também o trabalho prazeroso e significativo que tanto merecem. E ninguém mesmo, continua obcecado com raça. A gratidão dos camponeses para com seu novo monarca, também um homem altamente prolífico com herdeiros aos montes, é impossível de expressar. Esta nova Mutopia funcional não é governada por burocratas incompetentes e cabeças duras com a cabeça nas nuvens, mas por seus mais capazes e visionários realizadores, sob a liderança não apenas de um novo rei, mas de uma nova dinastia, cuja missão familiar é tornar Mutopia grandiosa, não apenas na escala de anos, mas na escala de séculos. As coisas estão melhorando em Mutopia, e continuarão melhorando, por um tempo.